E a partir do versículo de número 36. Lucas 7, a partir do versículo de número 36. E mantenha sua Bíblia aberta. Enquanto você está buscando e procurando sua Bíblia, abrindo suas Bíblias eletrônicas, neste sábado, já precisamos de pessoas aqui a partir de 8h30 ou mais tarde, porque nós vamos ter mais um garage sale, aqui sob direção da nossa... de quem? Da Cleide, né? Cleide. Da nossa Cleide. E ela precisa de ajuda na sexta-feira também, não? Para arrumar as coisas, as mesas? A que horas na sexta? A que horas na sexta-feira? A que horas? 6 às 9. E depois no sábado a partir das 8, pode ser, né? 8h30 ou mais tarde, né? Homens e mulheres fortes, né? Homens e mulheres fortes. Amém. Tá. Assim assentados como estamos, ouçam a palavra do Senhor. Como eu disse, mantenha aberta. Há lições assim profundas nesse texto. Lucas 7, 36, até o verso de número 50. Lucas 7, 36. Eu não sei porque está 40 ali, não vai pelo que eu estou falando. Acho que foi um teste para vocês. 7, de 36 a 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Cuidado quando Jesus fala conosco assim: eu tenho algo para lhe dizer. E o bobo respondeu: dize, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Denários, equivalente a um dia inteiro de trabalho. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles, Jesus perguntou, o amará mais? Simão respondeu, agora sabemos o nome do fariseu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Esse texto ele faz parte de uma série de encontros pessoais com Jesus. Se você olhar no
no próprio capítulo, nos capítulos anteriores, capítulos que se seguem, você vai ver essa sequência. Jesus se encontrando com pessoas, encontros pessoais. Dessa porção que eu acabei de ler para vocês, ele não só encontra uma pessoa, ele encontra duas pessoas. Quem são os dois personagens que ele encontra? Quem são? Simão, o fariseu, e a mulher. Nós não sabemos seu nome, mas sabemos que o fariseu se chamava Simão. Fariseu, só para nós nos lembrarmos, é alguém que fazia parte da elite religiosa, lá no top, né? Bem em cima. Também elite cultural da nação de Israel. Pessoas importantes, pessoas de alta posição. Alguma coisa mais que vale a pena nós recordarmos. Esse tipo de ambiente que as pessoas estavam ali, tendo aquele alimento, não é como nós hoje, né? Nos assentamos à mesa, aquela mesa bem colocada, com cadeiras em volta, todo mundo sentado ao redor da mesa, né? Não era esse tipo de ambiente. Só para nós estarmos assim culturalmente nos entendendo. É o mesmo que Jesus teve na Santa Ceia. As pessoas chegavam no lugar e eles tinham almofadas ou pequenas, como se fossem sofás baixinhos, né? Eles normalmente ficavam, vamos supor, a mesa está no centro, então aqui como é que chama isso aqui? Cotovelo esquerdo apoiado e a mão direita livre, os pés para fora. Então as mesas no meio, as pessoas sentadas assim. Então os pés estão para fora. E como eles andavam de sandália, né? E com a sandália os pés sujos, o que acontecia? Eles tiravam as sandálias, os pés ficavam expostos para fora. Então, nesse ambiente assim. Outra coisa importante, culturalmente, era muito comum, quando alguém importante dava um tipo de banquete, que se é um banquete assim, e convidava alguém importante, aquela refeição estava aberta ao público, não para comer. Só os convidados tinham acesso à mesa. Então, enquanto aqueles convidados estão ali se alimentando, reclinados, estão também circulando os servos, as pessoas que estão servindo, mas também pessoas da rua pública, gente que podia vir, eles vinham para ver que tipo de comida, curiosidade, né? E também para ouvir que tipo de assuntos, porque normalmente nesses encontros, assuntos muito profundos eram discutidos. Então é nesse contexto que uma mulher vai entrar, porque a pergunta é, como é que ela entrou nessa casa, se ela não foi convidada? Foi nesse contexto que ela vai entrar. Ela entrou, e porque havia muitas pessoas que estavam ali à volta, aquele movimento todo, ninguém notou a sua chegada. Ninguém. Nem o próprio Jesus. Jesus só vai notar quando ela se chega até ele. Eu vou voltar a esse ponto no momento. O texto falou para nós, não deu nome. Você vê da importância, entre aspas, né? Não deu nome. Mas dizendo que ela era uma mulher da cidade. E logo depois, entre aspas, pecadora. Isso é um jeitinho muito especial do autor para não dizer que ela era uma prostituta. Tinha a ver com a moral. Então, alguém de baixa moral. Uma mulher sem nome e ela vem e entra ali. Nós ouvimos no texto também que ela trouxe um jarro, né, um frasco de alabastro. Alabastro é um tipo de frasco que ele é translucente, essa palavra está certa? Não é transparente porque ele é translúcido, essa é a ideia de translúcido. Não é só transparente, ele reflete também, né? Era alguma coisa muito especial e muito caro. E era feito para carregar perfume. Agora, além disso, é o seguinte, que ele era carregado por mulheres ricas, né? Porque custava muito caro, e elas usavam pendurado no seu pescoço. E era um frasco, tinha a parte de baixo, assim, mais grande, né? E o pescoço, né? A garrafa ali, como é que é? A garganta do frasco de perfume, ele era curto. Só para que quando fosse usado, ele saísse só um pouquinho. Já de propósito, porque era muito caro, se usar só um pouco. E o propósito daquele alabastro, aquela perfume, era para fazer a pessoa cheirar bem, né? Mas era atraente, era chique. Então era um símbolo para as mulheres, né? Tem o poder, tem os recursos e também atraente e bem perfumada. Então era essa a ideia. Mas essa mulher, que era da cidade, uma pessoa de baixa moral, ela tinha um frasco de alabastro e ela vai chegar ali.
Para colocar esse perfume nos pés, imagine, pés que andavam de sandália, cheios de poeiras, o que acontecia? Ficavam ressequidos. Então aquele perfume para usar nos pés era algo assim extraordinário. Por quê? Ele ia amaciar aquela pele ressequida. Lógico que ia trazer um bom cheiro, ia limpar, ia trazer um perfume também. Então você está vendo todo esse quadro que está sendo composto? Nós sabemos que antes mesmo de chorar, antes mesmo de Jesus anotar a sua presença, ela já entrou ali com o propósito, ela já trouxe o seu frasco, o seu jarro de alabastro com ela. Ela já trouxe, ela já foi ali com uma intenção. Vamos ver o que nós podemos pegar dessa história toda aqui, né? Porque alguma coisa aconteceu. Ela foi ali com um plano de ungir, né? Os pés de Jesus. Só. Mas alguma coisa aconteceu, que quando ela chegou ali, ela fez 2 atos que são assim muito, muito, muito profundos. Eu espero que você capte esses atos aqui. Ela soltou os seus cabelos. Para uma mulher andar com os cabelos soltos, naquela época era um desastre. Era razão suficiente para divórcio. Considerado que ela estava se expondo. Aliás, não é só naquela época, você vê em filmes, por exemplo, né? Você tem uma mulher que está num lugar e de repente ela está com o cabelo preso. Ela solta o cabelo, faz assim, o cabelo voa, aquele cabelo bonito, né? E se tem um homem ali naquele ambiente, naquela cena, o que vai acontecer logo em seguida? Você sabe que vai. Aham, tudo bem. Então você já percebeu isso, né? Ou então, filmes de terror, né? A mulher está em casa, chegou do trabalho, cabelo preso, ela joga o chinelo para lá, né? Aí solta o cabelo assim, aí a música muda, o que vai acontecer? Tem um ladrão por aí que vai entrar, né? Então você vê que essa ideia de soltar os cabelos ainda você fica vulnerável, se expõe. E ela começou a chorar. Por que isso é importante? Você vai ver os 2 personagens. Por que é importante? Eu gostaria que você hoje não saísse daqui sem entender que nós não vamos poder nos relacionar com Deus de qualquer jeito. Há uma mentira diabólica por aí que tudo que importa, todos os caminhos levam a Deus. Eu faço o meu melhor. Deus é tão bom, tão gracioso, que Ele dá um jeito. Cuidado. A graça de Deus. Mas existe uma maneira única de nós nos relacionarmos com Deus. Esse é o coração desse texto aqui. Nós vamos ver 2 personagens. Nós vamos ver o fariseu Simão e nós vamos ver essa mulher. Ambos estavam buscando um encontro com Deus. Ambos. Como é que eu sei? Primeiro, quantos dos fariseus que vocês sabem, ou vocês que já conhecem a Bíblia, que procuraram a Jesus? Quantos fariseus? Nós sabemos de um. Nicodemos. E quando ele foi procurar Jesus, ele procurou bem no meio do dia, na frente de todo mundo, não foi? Ele foi à noite. Porque os fariseus, essa elite, eles eram totalmente contrários a Jesus. Então, para esse homem fazer um banquete e convidar a Jesus, isso quer dizer que ele queria conhecer a Jesus. Vamos dar um crédito a ele. E ele fez isso de maneira pública. Ele convidou a Jesus. No entanto, na história, o que nós vemos é o seguinte: ele procurou a Jesus, correu o risco de se expor. No entanto, Jesus chamou a atenção dele e o rejeitou. Então nós vamos ver que só querer conhecer Jesus não é o suficiente. Existe a maneira que Jesus já estipulou. Ele, quando fala assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e fala o caminho assim, eu sou a maneira. Quem eu sou é a maneira de fazer. Agora, nós temos também essa mulher que ela procura Jesus, ela quer conhecê-lo, também ela correu um risco em público. Uma prostituta entrando numa refeição particular. Ela correu esse risco e foi ali para encontrar Jesus. Então existe uma diferença. Quais são as diferenças? O texto vai ensinar para você e para mim o seguinte. O Simão, ele entrou e ele disse o seguinte, olha, eu já ouvi falar do Senhor. Já ouvi falar do que o Senhor tem realizado da sua pregação. Lógico que a minha elite toda está rejeitando. Mas eu quero ser uma pessoa, como diz assim, justa. Eu quero lhe dar uma chance do Senhor demonstrar para mim quem o Senhor é.
Em outras palavras, ele queria um conhecimento de Deus intelectual. Se eu entendê-lo, Jesus, se fizer sentido quem o Senhor é, quem sabe que a gente até pode relacionar-se. Convidar para um banquete já era um meio passo, porque convidar para um banquete dizia o seguinte: olha, eu quero você no meu ambiente, eu quero entrar na conversa. Sempre se convidar tinha a ver um tipo de relacionamento. Porém, no caso dele, era um relacionamento que não era pessoal. Era um relacionamento, vamos ver qual é a sua, né, qual é o seu discurso, e aí eu resolvo o que vou fazer. Cuidado. A mulher, pelo contrário, essa mulher, ela veio ali e ela estava buscando um relacionamento pessoal. E por isso ela chorou, ela beijou e ela ungiu. No contexto, quando Simão vê aquilo tudo, e ele com Jesus agora lá no seu interior, ele está pensando assim: será que Jesus está ficando maluco? Ele quer que eu faça tudo isso, que eu me exponha desse jeito? E a resposta é sim. Se você ou eu estamos querendo trabalhar com Jesus, nos nossos termos, olha, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. A primeira diferença, ele queria algo à distância, vamos reconversar a respeito. Ela, não, eu quero um relacionamento pessoal. Total. Mais uma diferença? O Simão veio, por causa dessa impessoal, ele veio com condições. E a mulher vem sem condições. Preste atenção. Aquele jarro de alabastro, aquele pescocinho, né, da garrafa ali, né, do jarro. Quando você quebrava, para você jogar e fazer ungir, se você perfume não, só um pouquinho, né, tudo bem. Mas para você ungir, você tinha que quebrá-lo. Uma vez que quebrou, não tem retorno. Para uma pessoa do seu tipo de trabalho, de ocupação, beleza e ser atraente era o principal. Então, o que ela estava fazendo realmente, ao quebrar aquele jarro, ela estava dizendo: eu estou abrindo mão de tudo. Eu me lembro de uma vez, falando de pessoas, né, que vêm, missionários ou pessoas que vêm do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos, para serem, vamos começar novos trabalhos, vamos fazer igrejas, vamos fazer isso, o que seja. Normalmente, quando nós fazíamos campanha para conseguir recursos e tudo mais, uma vez uma pessoa de uma agência, de uma instituição me perguntou: esse indivíduo queimou os navios? Aí eu parei assim: queimou os navios? Não veio de navio, veio de avião, né? Aí a pessoa riu e falou: eu quero explicar o seguinte, porque se essa pessoa deixou ancorado um navio de volta, não serve para nós. Vou dar outro exemplo. Eliseu, quando Elias chamou para segui-lo, né? Não jogou, chamou para segui-lo. Queria lá cuidar dos pais. Não, deixa tudo e vem. O que Eliseu fez? Vocês se lembram? Ele tinha uma carroça e bois, não foi? Ele pegou a carroça, fez uma fogueira, e pegou os bois e molou. Ou seja, ele não tinha para onde voltar. Você pegou a ideia? Quando ela quebrou aquele frasco, ela disse o seguinte: olha, é ele que me faz ficar atraente, é o que é parte do meu poder. Eu estou quebrando, não tem retorno. Você quer seguir a Jesus? Mas ancorou o barco em algum lugar? Ou está com condições? Se der jeito? Se a minha vida não mudar? Às vezes pensamos assim: ok, como é que isso vai alterar a minha agenda? Como é que isso vai alterar o meu dia a dia? O meu uso das horas? Meu uso dos recursos? Seguir a Jesus, qual é o preço que vai acontecer isso aí? Ela quebrou. Não tinha retorno. Eu sei que nós estamos vivendo em um momento extremamente complicado e difícil. Porque mais e mais de nós, e eu me incluo nisso aí, estamos querendo seguir a Jesus com condições. Se der, se encaixar, se não atrapalhar os meus programas pessoais.
Essa palavra calou profundo na minha alma. Jesus chamou a atenção e rejeitou aquele fariseu que estava interessado nele. Não cometa o erro de pensar que você ou eu vamos ter uma conclusão diferente se tentarmos nos relacionar com Jesus dessa maneira, com condições. Vamos trabalhar aqui assim um pouquinho para terminarmos? Por que esses dois estavam tão distantes nas suas reações? Jesus explicou isso claramente. Ele contou uma parábola rapidinho, não foi? Parece até com aquela parábola de alguém que devia tanto, outro devia pouco, um vai, é parecida, mas é diferente. Ele diz o seguinte, Jesus está deixando muito claro, olha, existem duas pessoas, ambos devem. Um deve muito e um deve pouco. Um deve 50 dias de trabalho, outro deve 500 dias, mais de um ano de trabalho. Mas o moral da história não é a quantidade da dívida. O moral da história é que ambos devem. Você captou isso? Ambos têm uma dívida. E outra moral da história é que nenhum dos dois podem pagar. Nem o que devia só 50, nem o que devia 500. Agora, aplica isso para a história. Quem é que devia 50 na história? O fariseu. Por quê? Porque a vida dele era, entre aspas, boa aos olhos humanos. Quem é que devia os 500? A mulher. Por quê? Além de não ser uma pessoa religiosa, era uma pessoa moralmente falida, não era? Mas quando Jesus está contando essa parábola, está dizendo o seguinte, não importa que você só deve 50 e ela deve 500. Porque a palavra de Deus deixa claro que não existe bondade suficiente no ser humano para poder relacionar-se com Deus. Zero. A palavra de Deus ensina muito claro, só existe um Deus e você não é o Deus. Então toda vez que queremos nos relacionar com Jesus, vamos negociar. Vamos ver o que não vai sacrificar. O que puder eu faço. Sabe o que você está querendo dizer? Você está se igualando a ele. O problema de Adão e Eva. Ouça mais. Se existe uma dívida, alguém tem que pagar. Dívidas não desaparecem no ar. Não importa qual dívida. Não importa se é material ou emocional. Alguém tem que pagar. Para relacionar-se com Deus, por causa do nosso coração, da nossa natureza, nós nos afastamos dele. O único jeito de nos relacionarmos com Deus é alguém pagando a dívida. E quem foi que pagou essa dívida? O próprio Jesus. E se nós não nos entregarmos a Jesus, sem condição, sem negociação, mas pessoalmente, totalmente. Agora, por que aquela mulher chorou aos pés, ali, molhou os pés de Jesus com as lágrimas? Porque ela entendeu. Eu tenho uma dívida com Deus. A minha vida está vazia. Eu tenho me entregue a essa profissão procurando encontrar alguém que me ame, para encontrar satisfação, realização e poder. E eu já cheguei à conclusão que não vou alcançar. Mas ela encontrou alguém aqui que não importa quem ela era, o seu passado, deu a ela uma nova vida. E ele diz, vai em paz. Futuro é de paz. Seu passado era de pecado, mas o futuro é de paz. Ao passo que aquele outro que tentou negociar com Deus, com Jesus, o que ele ganhou dali? Uma conversa, não ganhou vida eterna e ganhou rejeição. Você está captando isso? Mas o que foi que ela ganhou? Rapidamente aqui, porque a hora está bem avançada. O que ela ganhou? Muitas coisas, mas é só assim, por alto. Ela ganhou uma habilidade de amar que ela nunca conheceu antes. Nós não podemos precisar onde é que ela começou a chorar. Eu creio que o que aconteceu foi que a presença poderosa de estar ali na presença de Jesus, e onde nós diríamos hoje, o Santo Espírito de Deus abriu seus olhos de tal maneira, e ela sentiu tão amada por Deus, que aquilo trouxe o choro. E ao trazer o choro, ela soltou os cabelos, porque agora molhava os pés de Jesus, mas ela estava também ganhando uma outra coisa. Eu disse o seguinte, olha, eu estou na presença de tanto amor, que
I don't care. Eu não me importo com o que vão pensar de mim. Não importa. Soltou os cabelos. Quando ela começou a chorar e Jesus notou, e os outros notaram, ela podia ter corrido. Ela ficou ali e continuou. Ou seja, já não me importo. Encontrei um amor. Esse amor que a vida inteira eu tenho buscado. E ela se entregou a Ele. E não se preocupava. Agora, por que ela amou tanto? Porque ela entendeu. Meus pecados foram perdoados. Olha, irmãos. Nós estamos em uma encruzilhada espiritual. Da maneira como nós estamos vivendo o nosso relacionamento pessoal com Deus. Cheio de condições, jeitos do que encaixa, não funciona. Vamos ouvir essa mulher. Porque na história dela, nós estamos descobrindo como é que nós precisamos relacionar-se com Deus. Quais são os alabastros, os vasos que precisam ser quebrados? Quais são os poderes que estão carregando significado para você e para mim? O que está nos impedindo de nos debruçarmos diante dos pés de Jesus totalmente? Sem navio no porto, sem passagem de volta. Diz assim, eu entrei com o Senhor para tudo. Pai, se possível, mantenha-me como for, como estou. Mas se o Senhor quiser mudar a minha vida de cabeça para baixo, faça isso. Ele está fazendo um chamado para nós. Eu já sei onde eu quero ir. Eu já sei onde eu quero ir. Senhor, eu quero estar nessa caminhada. Quebrar os alabastros da vida que tem me impedido de fazer isso. Eu oro para que você possa fazer o mesmo. Posso orar para vocês? Nossas crianças podem ser notificadas para virem os responsáveis por isso. Feche os seus olhos. Ore comigo. Antes de orar, eu quero lhe pedir, por favor, pega esse texto da palavra, feche no seu quarto, peça a Deus que ilumine o seu ser, sua alma. Convidar Jesus para o almoço. Convidar para Jesus para conversar com Ele, para ver se Ele dá certo. Negociar com Jesus não vai levar você a lugar nenhum. Hoje você tem a oportunidade de mudar de direção. Pai querido, eu oro, Senhor. Minha alma, Pai, está desesperada, Senhor. Uma mudança na minha vida, na nossa vida, Senhor. Uma entrega incondicional, Senhor. Uma paixão, Senhor, completa. Totalmente, incondicionalmente entregue, consagrado ao Senhor. Faz essa obra em nossas vidas, Senhor. Faz a obra na vida dos meus irmãos aqui presentes, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Temos algo especial.